Romanos, capítulo 1, a gente vai então fazer uma introdução aqui para que a gente possa entender um pouquinho do livro e em seguida a gente já entra aqui no texto. Então, o livro de Romanos, ele tem uma particularidade bem bacana. A primeira coisa é que Paulo realmente escreve essa carta para os irmãos que estão em Roma, mas Paulo de maneira nenhuma foi aquele que trouxe o evangelho de forma pessoal para esses irmãos que estão ali. Talvez alguns sim, mas a grande maioria não. Por que a grande maioria não? Porque na verdade a maioria dos cristãos ou dos judeus convertidos que estão em Roma e que vão receber essa carta de Paulo, essas instruções de Paulo, tem a ver com irmãos que saíram fugidos, tanto de Jerusalém, da Judéia ou de outras regiões do Império Romano que já sofriam com as perseguições de Cláudio, né, que era o imperador anterior a Nero, e em seguida Nero. Então, a carta aos romanos, ela acontece nesse contexto do Império Romano, por volta do ano 56, 58, então é a época que essa carta está sendo escrita, não tem uma precisão, tem historiador que fala 57, tem alguns que falam 56, outros falam 58, outros falam que foi entre esses dois anos aí, né? Então não se tem uma precisão da carta, mas se sabe que é nesse período, entre 56 e 58. E se foi escrita nesse período, então nós estamos dentro já do governo do império em que o imperador é Nero e que foi o grande vilão, o grande perseguidor dos cristãos nesse momento. Então, o Império Romano já vinha perseguindo os cristãos desde os primeiros anos ali depois da morte de Jesus, e mesmo antes, a gente já viu isso lá dentro do livro de Atos. E essa história vem então correndo, né, a partir ali do ano 30, 31, para alguns 33 ali com a morte de Cristo. Então a igreja começa a sofrer essa perseguição, mas nós já estamos 22, 23 anos à frente disso. E agora o imperador Cláudio sai do governo e entra Nero, e Nero então um descabeçado, né, totalmente maluco, segundo a maioria dos historiadores, é ele quem está como imperador de Roma, e ele está então criando ainda mais perseguição aos cristãos. Primeiro por questões políticas mesmo, depois por questões pessoais, ele decide falar que os cristãos são os culpados da maioria dos problemas que o Império Romano estão passando naquele momento. Ele sofre a pressão dos próprios judeus ortodoxos ali em Jerusalém também, querendo que essa seita, né, dos cristãos acabe. Então tem toda uma questão política, mas tem uma questão também um pouco pessoal da loucura de Nero com essa perseguição massiva sobre os cristãos. Então nós temos uma carta sendo escrita por Paulo. Paulo nesse momento está na sua terceira viagem missionária. Se você depois quiser ler o contexto disso, a gente estudou Atos, está ali a partir do capítulo 18 de Atos. Então já começa a falar um pouquinho sobre essa terceira viagem de Paulo, e aí vai falar desse momento em que Paulo está escrevendo essa carta aos romanos. Paulo está em Corinto, então provavelmente Paulo passa pela cidade de Corinto na sua terceira viagem e ele faz essa carta para os irmãos que estão em Roma, aos romanos, né? Então são todos os cristãos que eram gentios convertidos ou os judeus que também haviam se convertido e que também estavam lá por conta da perseguição. Então há um povo de Deus ali, tanto gentios quanto judeus, que estão morando em Roma. Eles também vão ser expulsos, inclusive, de Roma, daqui um tempinho, pelo imperador, porque eles acham que eles estão fazendo baderna lá também, mas Paulo envia essa carta para trazer ainda mais alicerce espiritual para esses irmãos que estão ali, para que eles recebam um suporte da palavra, para que eles recebam uma parte, né, de Paulo mesmo, dos ensinos de Paulo ali em Roma, e eles então recebem essa carta. Mas eu quero já deixar aqui frisado para você e para mim, que Paulo não chega a visitar esses irmãos pessoalmente em suas viagens missionárias. Paulo só vai para Roma, gente, quando ele já está praticamente com a sua sentença de morte. Quem lembra lá do livro de Atos, ou quem puder dar uma lidinha lá depois,
Começa no capítulo 18 essa história, mais ou menos, e vai então até o final do livro de Atos, justamente com a morte de Paulo ali em Roma, né? Ele é morto ali em Roma por conta de questões políticas praticamente, mas o próprio Senhor revela para Paulo que esse seria o propósito dele ali em Roma, levar o nome dele aos grandes de Roma, né? Ele alcança os mais altos cargos ali de Roma, levando o evangelho para esses homens e para essas mulheres que estão ali no poder. Então Deus tinha todo um caminho para percorrer com Paulo, mas Paulo só chega em Roma justamente preso já e prestes a morrer, ok? E aí nós vamos ver as cartas que ele escreve já lá em Roma, preso, que é Efésios, que é a carta da alegria, como todo mundo já falou em algumas pregações, a gente tem ouvido falar sobre isso. Quando a gente chega lá, a gente vai ver é praticamente uma das últimas cartas que Paulo escreve, e ele já está prestes a morrer, já preso lá em Roma, e ele escreve a carta aos Efésios. Mas Romanos, então, ele escreve uma carta enquanto está na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Corinto e ele escreve essa carta para os irmãos que estão lá, mas ele não chega a visitá-los pessoalmente para ensiná-los, para pregar o evangelho ali em Roma, para o povo. Ele chega em Roma já preso, já em poder do Império Romano, para simplesmente cumprir a sua pena e depois morrer em Roma também, tá bom? Então esse é praticamente o pano de fundo para nós do livro de Romanos. E Paulo vai fazer a ênfase dele dentro desse livro muito parecido com o livro de Gálatas. Então quem fez ali todo o estudo de Gálatas comigo, a gente vai ver muita coisa muito próxima ao ensino, à carta que ele escreve aos Gálatas. Então a gente vai perceber essa proximidade do ensino, de alguns versículos que falam muito dentro de Gálatas também, a gente vai perceber bastante isso. Paulo está falando a gentios e a judeus, mas no livro de Romanos ele vai falar muito mais a judeus, inclusive, a gente vai ver isso também. Ele está falando aos judeus convertidos que estão em Roma e que por causa de serem judeus estão também, como em Gálatas, confundindo o cristianismo com o judaísmo e misturando as coisas e querendo trazer tradições do judaísmo para dentro do cristianismo e querendo pegar os gentios e fazer eles se tornarem também judeus, e essa confusão que acontecia em Gálatas também volta a acontecer aqui dentro da carta aos Romanos, porque é o que está acontecendo no Império Romano, gente. Percebam que as coisas parecem que se repetem, não é à toa. Nós estamos no período dos primeiros 100 anos da era, né, depois de Cristo. Então, é o primeiro século aqui que está acontecendo. Nós estamos no ano ainda 56, 58, então metade, né, desse primeiro século. E a igreja acaba de nascer praticamente ali com Jesus no seu ministério, depois a descida do Espírito Santo, são 25, 30 anos no máximo, em que o cristianismo ali está nascendo como igreja, e nós já temos então problemas dentro do corpo de Cristo a respeito dessa dúvida e desses questionamentos e desses erros que muitos judeus convertidos estão tendo e muitos gentios que também estão na sua dúvida e acabam não sabendo onde buscar o real ensino para suas dúvidas. Tem alguém aí com o áudio aberto, deixa eu ver se eu consigo ver. Acho que o pastor Marcos, não tô... Isso, joia, obrigado. Gente, paz, quem entrou depois aí? Pastor Marcos, Renatinha, Soninha, Dani, Gláucia, Maria Bispo, Juliana, glória a Deus. Cléo, glória a Jesus, estamos todo mundo aí. Então nós só estamos dando pano de fundo, tá, gente? Abram em Romanos, capítulo 1. Eu só estava conversando com o pessoal aqui a respeito desse cenário, né, que a gente está aqui agora. O livro de Romanos tem esse cenário. Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele está na cidade de Corinto, que nós acabamos de terminar a segunda carta, e que provavelmente essa visita acontece depois dessa segunda carta que ele escreve. Então Paulo passa por Corinto e os estudiosos dizem que essa carta aos Romanos é escrita ali de Corinto para os irmãos que estão em Roma, ok? Quem está em Roma? Cristãos, judeus convertidos ou gentios convertidos ao cristianismo, né? E que tinham fugido de outras regiões do Império Romano
por perseguição de Cláudio, que é o anterior a Nero, e depois de Nero, que está no poder nesse momento aqui da história, que está perseguindo os cristãos de forma muito forte, né? Tanto é que Nero, no ano 70, faz toda aquela invasão a Jerusalém e destrói tudo. Então percebem que está ali muito próximo, aproximadamente 12 anos antes da destruição total de Jerusalém no ano 70. Então a perseguição está bem forte ao cristianismo, aos cristãos, onde quer que eles estejam. No Império Romano eles são extremamente perseguidos, ok? E Paulo vai falar bastante sobre essa questão da fé, da salvação, do pecado. Ele vai enfatizar bastante sobre essa questão aqui na carta. Os primeiros capítulos, a gente vai conseguir extrair algumas coisas já, mas eu quero já dizer para vocês que nós só vamos conseguir compreender algumas coisas que Paulo está escrevendo aqui no início da carta, já chegando ali no capítulo 4, 5, 6, é ali que a gente começa a formar o entendimento sobre aquilo que Paulo está querendo escrever aqui para os irmãos ali em Roma, tá? Então, no início da carta aqui, para quem já começou a ler junto comigo aí, que está meditando nesse livro junto comigo, esse mês, vocês percebem que existe uma falta de compreensão, muitas vezes no texto. Por quê? Porque a carta, lembra, gente, que a gente fala sempre isso, uma carta nunca é lida aos pedaços, ok? Quando você pega uma carta que alguém escreve para você, um e-mail hoje em dia, né? Você não lê dois versos ou duas frases e fala assim, não, amanhã eu leio o resto. Ninguém consegue, né, pegar uma carta para saber o que a pessoa está querendo te escrever e ler só um trecho e volta a ler o resto amanhã ou semana que vem. Então, para que a gente tivesse uma real compreensão do que Paulo está querendo falar nessa carta, nós precisaríamos ler ela completa, de uma vez só. Então, esse seria o ideal, né, para conseguir entender o contexto. Mas devido à carta ser extensa e a gente querer estudar um pouco mais a fundo, então a gente precisa fracionar e ir aos pouquinhos. Mas vamos pegando, né, o que Paulo vai escrevendo aqui para nós e a gente vai então costurando essa colcha, né, de retalhos. Essa é a verdade, a gente vai costurar uma colcha de retalhos a respeito daquilo que Paulo está querendo nos ensinar e corrigir na carta para os irmãos que estão em Roma, ok? Para os romanos. Eu já cheguei a ouvir, gente, hoje, né, a gente estando no século 21, que essa carta aos romanos tem a ver com os católicos, né? Porque a gente tem o catolicismo muito firmado em Roma, né? Hoje em dia, por estar lá, a sede, né, católica, o Papa, né, morar em Roma e toda essa questão, o pessoal às vezes confunde, inclusive, essa carta com essa questão do catolicismo, e a gente sabe que não tem nada a ver, gente, nada a ver. Tirem essa mentalidade, ou tirem esse pensamento de olhar para essa carta com um olhar católico, né, com um olhar católico romano, porque não é uma verdade. Nós estamos no Império Romano do primeiro século, onde a igreja acabou de nascer lá em Jerusalém, ela está se expandindo, os cristãos estão sendo infelizmente perseguidos, estão se espalhando ao redor do Império Romano, nas cidades que a gente já viu lá na Macedônia, lá na Galácia, lá na Acaia, a gente já estudou aqui Corinto, tá lá embaixo na região da Acaia, a gente já viu, quem estudou comigo escatologia, viu lá as 7 cartas que foram escritas por João do Apocalipse, então tá lá na parte de cima lá da Turquia. Então a gente percebe que o Império Romano, ele está sendo, então, os irmãos, os cristãos dispersos por todo o Império Romano. Então, por que eles estão se dispersando? Por que eles estão avançando? Por 2 motivos. O primeiro é por causa do ID. Então, a gente sabe que essa questão da dispersão e dos cristãos estarem invadindo outras terras tem a ver com essa questão do ID. Jesus disse para eles que eles deveriam ir mesmo até os confins da terra. E é isso que eles estão tentando fazer, ok? Alcançando outras regiões do Império Romano com o Evangelho. Mas o principal nessa época, infelizmente, não era o ID. O ID só era uma consequência, né? Porque eles estavam realmente também querendo cumprir esse comissionamento de Jesus. Mas o principal era a perseguição mesmo.
eles eram massacrados nas cidades, né, perseguidos, muitos mortos, inclusive, a gente sabe disso, dos martírios, dessa perseguição com morte. Então, eles estavam fugindo, né? Eles acabavam indo para outras regiões porque estavam fugindo da perseguição do Império Romano junto aos cristãos. Então, essas duas questões, o id e a perseguição, mas o mais forte é a perseguição mesmo, tá bom? Vamos para o capítulo 1 então, vamos entrar? Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, não posso esquecer, deixa eu pensar aqui. Eu vou lembrar e eu vou falar. Segura aí que eu vou lembrar o que eu ia falar, que era outra coisa que a gente não pode esquecer aqui no livro de Romanos, mas eu esqueci. E eu vou lembrar. Romanos capítulo 1, do versículo 1 nós vamos até o versículo... Vamos ver, acho que até o versículo 17, esse primeiro trecho, 18, alguma coisa assim. Vamos lá. Se precisar eu já vou parando, senão a gente vai avançando aqui, depois a gente entende o que o Paulo está falando. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Lembrei o que eu queria falar. Deixa eu parar aqui a leitura só para eu não esquecer. O intuito de Paulo, segundo os historiadores, gente, com essa carta aos romanos, já que ele nunca foi até esse momento em Roma, era que essa carta fizesse uma ponte para ele, para a Espanha. O desejo de Paulo era conquistar não só o Império Romano, mas avançar além-mar, eles falam, né? Até os escritores falam assim, que Paulo queria ir além-mar. Então, além de navegar nos mares que ele já estava acostumado ali do Império Romano, o intuito de Paulo era que Deus permitisse, para que Deus desse a oportunidade para ele transitar entre Roma, que é a Itália, né, que a gente sabe que está ali na Itália, para a Espanha, que é um trechinho minúsculo entre a Itália e a Espanha de mar, visto se a gente olhar pelo Império Romano, tá? Que ele andou todo aquele mar todo ali ao redor do Império Romano. Então, da Itália para a Espanha, para Paulo, era um tiro. Então, a vontade de Paulo com essa carta era fazer assim, ele já ia ter uma verdadeira comunhão com os irmãos ali em Roma através dessa carta, e quando ele chegasse em Roma, quando ele chegasse naquela região, ele já teria inclusive cristãos para acompanhá-lo até a Espanha, ou ele teria discípulos para enviar depois para continuar o trabalho na Espanha. Então, o desejo de Paulo era continuar avançando com o evangelho, gente. Ele não queria só o Império Romano, ele queria conhecer outras terras, ele queria os confins da terra, ele queria chegar o máximo possível com o evangelho nas regiões que ele pudesse chegar, que Deus permitisse que ele chegasse. Então era isso que eu queria falar. Se vocês olharem no mapa depois, vocês vão ver que a Espanha está do lado da Itália, e que era um tirinho de guerra ali, de navio entre a Itália e a Espanha. Era isso que Paulo queria, tá? Então ele está fazendo quase que uma preparação, né,
de ensino, de uma preparação de discípulos ali em Roma, porque são esses discípulos que ele preparasse em Roma é que iam ajudá-lo com o ministério dele se ele tivesse que avançar para a Espanha, tá bom? Então é isso que Paulo também está querendo aqui. Vamos lá, versículo 11. Por isso que ele fala que ele queria visitar os irmãos aqui. 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos continuar aí, que eu vou terminar o capítulo 1 e a gente vai pegar os pontos aí que a gente precisa falar. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nossa, que livro difícil, todo mundo fala, né? Todo mundo tá meio com o cabelo arrepiado, né? Lendo Romanos. Mas nós vamos entender. Por que eu falei para vocês que a gente só vai começar a realmente entender o que Paulo começa a escrever nessa carta em alguns capítulos para frente? Porque ele está fazendo uma introdução, gente.
Literalmente, esse primeiro, segundo e terceiro capítulo, praticamente, eles são uma verdadeira introdução. Porque nós temos 16 capítulos nesse livro, aos Romanos, que é uma carta só. Então pensem vocês que Paulo está inspirado e ele está fazendo simplesmente uma introdução ao seu ensino, à sua carta, a essa carta que ele está escrevendo aos Romanos. Então o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está descrevendo uma realidade espiritual que ele vai começar a mostrar qual é a solução dela nos próximos capítulos. É isso que Paulo está fazendo. Ele está mostrando uma realidade espiritual do Antigo Testamento, principalmente, dos seus antepassados, da humanidade como um todo, de como eles estavam diante de Deus, como nós estávamos diante de Deus com os nossos pecados. Então, Paulo simplesmente está mostrando, nessa pequena introdução que a gente está lendo, o que estava acontecendo com a humanidade. Vamos pegar desde o início de novo, que a gente vai destrinchar algumas coisas aqui. Vamos lá para o versículo 1 de novo. Eu quero falar algumas coisas de novo aqui com vocês. Versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então eu só queria lembrar de novo para vocês o que é apóstolo, gente. Segundo aquele nosso dicionáriozinho, que ele não está esquecido aqui no nosso estudo, mas eu queria que você sempre tivesse ele à mão quando você estivesse lendo, para que você pudesse consultar e ver o que o texto está dizendo, ajuda muito. Então o que quer dizer apóstolo? Na verdade, o apóstolo é um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Então, um apóstolo nada mais é de que quase um enviado com uma mensagem, com ordens simplesmente já dadas por alguém superior e que está delegando isso àquele que está indo à sua frente. Então, Jesus dá um dos seus 5 ministérios é o de apóstolo. Então aqueles que vão à frente de Jesus para justamente levar uma mensagem, uma ordem, um decreto, uma situação, são os chamados apóstolos. Então a gente tem às vezes essa distorção da questão do apostolado como algo relacionado somente à religião, né? E que na verdade não era. A gente já falou isso um pouquinho lá no início do nosso estudo. Quem quiser dar uma lida depois, dar uma lida sobre o que significa ser apóstolo, vocês vão perceber. Tem essa questão de estar munido com uma ordem expressa dada por alguém superior. E a gente sabe que esse alguém superior que está enviando Paulo em suas viagens missionárias e para aquilo que ele está fazendo pelo evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou servo de Cristo Jesus, eu estou sendo enviado por ele, eu sou aquele que tem ordens para dar à igreja, ao povo que quer ouvir. Então Paulo está sendo simplesmente um servo, ele está servindo a igreja por onde quer que ele passe. Então, por causa disso, é que ele entende que ele não pode parar. Ele tem uma comissão, ele tem um trabalho a ser feito dentro do reino de Deus. Então ele já se coloca como apóstolo novamente. Ele já começa essa carta mostrando de quem ele é servo e o que ele é dentro desse serviço. Um apóstolo, alguém que é enviado com ordens, separado para o evangelho de Deus. Então ele tem uma grande comissão dentro dele e ele não vai parar. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Gente, quando você olha para esse versículo 2, você já percebe Paulo falando principalmente aos judeus convertidos, ok? Ou aos judeus simplesmente, porque ele sempre chega, onde ele chega, ele vai primeiro nas sinagogas. Então Paulo, como bom rabino que ele era, como bom judeu que ele era, ele nunca esquece das suas raízes e de tudo que Deus o ensinou através do judaísmo, através da escritura sagrada, através do Antigo Testamento, através da Torá. Então Paulo carrega dentro de si essa essência judaica e ele então consegue expressar isso, lembrando aos judeus convertidos e aos gentios que tudo que está sendo feito hoje, gente, por ele ali no seu ministério, tem a ver inclusive com promessas dadas na antiga aliança. Então é isso que ele está falando aqui, ó. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas.
Então, os profetas lá no Velho Testamento já falavam sobre esse evangelho, sobre esse Cristo, sobre a redenção de toda a terra, sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre o Messias, sobre o Cristo. Então, tudo que nós estamos ouvindo de Paulo hoje em sua pregação, a base de Paulo é a própria antiga aliança, o Velho Testamento. Então, Paulo não está fora daquilo que já havia sido prometido de antemão pelos profetas. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê nitidamente as pregações de Paulo, os escritos dele. Vocês vão ver que ele vai falar, como ele falou muito em Gálatas, ele vai falar de novo sobre Abraão, gente. E se isso não tem a ver com o entendimento do que é fé, do que é promessa de Deus, do que Deus já escreveu de antemão na antiga aliança, se nós não compreendermos o Velho Testamento, nós muitas vezes não compreendemos o Novo. Porque o Novo traz a revelação do que os profetas já falavam no Velho Testamento. Então, é o espelho, né? É a revelação, é a sombra sendo colocada de forma, então, agora impressa, real, diante de nós. Então, por isso que Paulo fala que isso tudo que ele está fazendo e falando já tinha sido prometido de antemão pelos profetas nas escrituras sagradas. Então, está tudo escrito, Paulo está dizendo. Versículo 3, acerca de quem? Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Agora ele vai falar a linhagem, né? Para que os judeus e os gentios entendam. Acerca de seu filho, versículo 3, que como homem ele era descendente de Davi. Então, se você tiver uma caneta, tiver um papel e quiser fazer um pequeno desenho, um pequeno relato, é assim, ó. Paulo vai descrever para nós quem é o Cristo de Deus, quem é Jesus. Então, como homem, 100% homem que ele era descendente de Davi. Então, tudo que estava escrito lá na Velha Aliança, falando sobre o filho de Davi, que reinaria, o filho de Davi, que viria para governar a terra, o filho de Davi, que teria o seu cetro na mão eternamente. Então, tudo que está escrito, tudo que foi dado de promessa a Davi sobre o seu filho, sobre a sua descendência, que estaria sempre no trono, vai culminar exatamente em quem, gente, no final? Ou estava falando exatamente sobre quem? Sobre Salomão? Não, as escrituras não estavam falando de Salomão quando falava de um reinado que seria eterno. Está falando sobre o próprio Cristo, que viria da descendência de Davi, mas que seria o rei eterno. O que não teria fim, o reinado que jamais teria fim. Porque o reinado de Salomão teve fim. Então, se nós lermos as escrituras falando das promessas com Davi a respeito de um reinado eterno da sua descendência, e a gente parar em Salomão, ou achar que Salomão, que foi esse grande rei que fez a diferença na época, imagina, de forma nenhuma. Salomão foi tão falho quanto todos os outros reis, mas a promessa foi dada que da descendência de Davi viria um rei que teria o cetro na sua mão direita eternamente. Então, de quem estaria falando? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava falando, como homem, ele era descendente de Davi. E que mediante o Espírito, letra maiúscula, de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Então, por causa do ministério, da unção, da santidade, do Espírito que habitava plenamente em Jesus, é que Jesus foi, então, declarado Filho de Deus. Não tinha como um homem natural simplesmente fazer e ter condições de fazer o que Jesus fez. Por isso ele é declarado Filho de Deus, porque ele é santo, porque ele é poderoso por tudo que ele fez. Então, por causa do Espírito que estava com plenitude sobre Jesus, ele é declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, porque ele ressuscitou, é que nós podemos dizer que ele é nosso Senhor e Salvador. Ok? Então, pela ressurreição de Jesus, é completo o ciclo de que ele era homem, mas ele também era Deus. Ok? Então, Paulo está mostrando de forma bem rápida, de forma bem simples, a humanidade de Cristo, porque ele era 100% homem, mas mostra também a divindade de Cristo,
porque ele era 100% Deus, ok? Ele deixou toda a sua glória e encarnou. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. De novo, por meio dele, por meio de quem? De Jesus, e por causa do seu nome, que há todo o poder no nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, é por causa do nome de Jesus, que nós recebemos graça e apostolado para chamar o quê? Dentre todas as nações. Então Paulo sabia que essa grande comissão fazia parte de um chamado para todas as nações. Não era só para judeus, não era só para Israel, mas era para todas as nações. Um povo para obediência que vem pela fé. Como é que obedece a Deus então, gente? Por causa da fé. Ele já fala aqui no versículo para nós que ele era comissionado apóstolo, que ele era chamado para o apostolado, para buscar, né, um povo dentre todas as nações. Então, o povo de Deus não era um povo só de judeus, mas era um povo que seria chamado de todas as nações da terra, para a obediência a Deus que vem pela fé. Então, como é que a gente consegue obedecer a Deus, gente? Pela fé. E a gente já tem ouvido falar bastante nas minhas aulas que fé é por causa da palavra. Nós vamos chegar lá em Romanos 10, 17. Paulo diz o quê? Vamos lá, Romanos 10, 17. Pula algumas folhas aí, eu quero só que vocês leiam, que a gente vai lembrar e falar bastante desse texto. 10, 17. Romanos 10, 17. Talvez um dos versículos mais falados, né, mais citados aí em pregações, em frases prontas, né? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outras versões estão como? Quem quer ler aí as versões diferentes que estão? Romanos 10, 17. Tem alguém que está com uma versão boa? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso. Mais alguém com uma versão diferente? Esse versículo, gente, para mim, na minha opinião, Elisângela, é um dos versículos chaves para compreensão do que é fé e para compreensão de como é que a fé opera, ok? Na minha versão, ela tá escrito. Pode falar, quem quer falar? Naquela versão da Bíblia Visual, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isso. Boa, mas talvez complique também, como algumas outras versões complicam esse versículo. É assim, vamos tentar simplificar? Olhem aqui para mim. O que o versículo está dizendo é assim: a fé, como é que a fé vem para dentro de nós? Como é que nós conseguimos alcançar fé? A fé só pode ser gerada dentro de mim e de você pela pregação do evangelho. Então, só quando a palavra de Deus é lida, falada, pregada. Ah, mas eu posso falar um outro comentário. Alguém tá fecha aí o áudio. Eu posso falar sobre um livro que eu li de um teólogo. Eu posso falar sobre um comentário bíblico que eu li. Eu posso pegar um devocional de alguém que teve uma interpretação do texto. Não. Ok? Porque existe uma palavra gerada pelo Espírito que está pronta, que eu e você precisamos falar ela, meditar nela, pregar ela, para que as pessoas ouçam esse evangelho. E é por causa de ouvir, ouvir com o ouvido, ok?
É quando nós ouvimos essa palavra, é que nós então conseguimos obedecer. Vamos para o versículo de novo? Olha só. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Então, quando que a fé pode ser gerada dentro de mim e de você? Só quando eu ouço a pregação, ok? Ou quando eu leio a palavra. Então, eu preciso ouvir. O meu ouvido precisa ouvir, a minha mente precisa receber o evangelho, precisa receber a palavra, porque é nesse momento que aí acontece a inversão. A mensagem é ouvida e mediante isso, ela é então gerada dentro de nós essa fé. Pastor Marcos, lê de novo a sua versão para mim, que a minha tá um pouquinho diferente, eu gosto dessa versão e tem uma outra que eu gosto bastante. Leia para mim de novo. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso. Por que o ouvir aí a segunda parte? Por que então eu dou ouvidos? Porque eu ouvi a palavra. Por que eu então obedeço o que Deus está me dizendo? Porque a palavra foi pregada para mim, a palavra foi falada para mim, eu entendi, gerou fé, e então eu dou ouvidos, eu obedeço. Ninguém consegue obedecer a Deus, gente, sem receber primeiro essa fé que é gerada pela palavra. Quem tem estado comigo nos estudos há mais tempo sabe o quanto eu falo sobre isso, e essa é a chave que precisa virar dentro de nós. Se você quer ser uma mulher de fé ou um homem de fé, isso não tem a ver com simplesmente falar que eu tenho fé. Eu estava assistindo hoje a aula sobre Gálatas 3, que fala sobre isso. Depois, se vocês quiserem, voltem lá. É o vídeo 5. Voltem para vocês entenderem um pouco do que a gente fala lá em Gálatas. A fé, a única maneira de nós dizermos que temos fé é quando ouvimos ou lemos a palavra e essa palavra entra no nosso espírito, gera então essa fé que Deus precisa gerar sobre alguma situação, sobre alguma circunstância, e então a gente obedece o que Deus está falando para nós. Você só consegue obedecer a Deus quando a palavra de Deus gera dentro de você fé, consciência de Deus, então você dá ouvidos e obedece a palavra. Sabe aquela frase assim, esse menino, essa menina não me dá ouvidos no que eu tô falando. O que você tá querendo dizer com essa frase? Pai, mãe, irmãos ou avós aqui. Quando a gente fala isso, ó, esse menino, essa menina não me dá ouvidos. Você não tá falando com aquela pessoa sem parar, dando conselhos para ela? Tá, não tá? Você tá ali, ó, não faça isso, menino, não faça aquilo, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Mas a pessoa não te obedece, é o que a gente fala geralmente, não é isso? A gente fala, mas a pessoa não obedece. Porque ela não está fazendo o quê, gente? Ela não está dando ouvidos ao que você está falando. Só está entrando numa orelha e saindo na outra. Mas ela não está compreendendo dentro dela o quanto aquele teu conselho vai fazer o bem para aquela pessoa, ok? É isso que acontece. E a palavra de Deus, a fé, é exatamente isso. Para a maioria dos cristãos, eles estão como esses jovens que nós tentamos aconselhar e que as pessoas não dão ouvidos, ok? A palavra não consegue achar lugar no nosso espírito para gerar fé, porque está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, ok? Não está achando um lugar para gerar a fé. A fé é que faz com que a gente dê ouvidos e então obedeça às ordenanças de Deus, que a gente obedeça aquilo que o Espírito Santo está pedindo para nós. Se vocês não compreenderem isso, esse versículo, esse entendimento, todo o resto que a Bíblia fala sobre fé passa a ser meramente intelectual, passa a ser meramente da boca para fora. Eu tenho fé, eu falei isso justamente nessa aula. Eu tenho fé. Você tem fé, meu irmão? Ah, eu tenho fé. Você tem fé no quê, meu irmão? Ah, eu tenho fé, tudo vai dar certo. O que é tudo vai dar certo?
Aí na primeira tribulação a pessoa está lá reclamando. Na primeira circunstância difícil ela está reclamando. Será que você realmente tem fé, meu irmão? Você ouviu uma palavra de Deus que realmente confrontou o teu espírito, que realmente foi de encontro ao teu espírito e criou raízes? E então você pode obedecer? Ok? Então isso é fé. Por isso que Paulo está falando que ele está ali sendo chamado para alcançar um povo de todas as nações, grifa aí agora na sua Bíblia, para a obediência que vem pela fé. Como é que as nações então poderiam obedecer a Cristo? Ouvindo o Evangelho. Ninguém pode obedecer a Deus se não conhecer a palavra de Deus. Ninguém pode obedecer a Deus se não tiver essa comunhão com a palavra desse Deus, se não ouvir o que esse Deus falou sobre a humanidade, sobre o que ele vai fazer, sobre os seus planos, sobre os seus desejos para nós, sobre aquilo que ele já declarou que vai fazer, que está fazendo e que já fez. Nós precisamos ouvir a palavra e então nós daremos ouvidos para o que Deus está falando, ok? Então a fé vem pelo ouvir e o dar ouvidos pela palavra que foi gerada dentro do nosso espírito. É por isso que você obedece. Se você não tem obedecido a palavra em algumas áreas, você precisa continuar ouvindo sobre aquela situação, sobre aquela área que você ainda não consegue obedecer, para que aquela palavra gere fé no teu interior, para você começar a obedecer a Deus naquela área. Tá bom? Vamos fechar e eu já abro de novo? Pode ser? Que aí eu já fecho e não paro mais. Vamos lá, vamos fechar rapidinho e a gente já volta. Passou muito rápido aqui. Tô fechando aqui. Deu certo aí, crente? Vamos lá então? Então, como é que as nações iriam obedecer à palavra de Deus? Pela fé. Então, só quando a fé gera uma palavra dentro de nós, então nós obedecemos a Deus, ok? É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, a obediência só vem pela fé. Se você tentar obedecer a Deus na força do seu braço, sem a palavra, meu irmão, você está simplesmente se esforçando à toa. Não vai dar certo. E aí ele termina nessa introdução dizendo: a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dando agora então o primeiro relato dele aqui. Antes de tudo, eu sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Quando ele fala sobre a fé que vocês têm, gente, do que Paulo está falando? Justamente daquilo que ele acabou de dizer. Qual é a fé que está sendo anunciada sobre os irmãos de Roma? A respeito da obediência ao Senhor Jesus, à palavra de Deus,
ao evangelho, ao que Deus havia então já os ensinado de antemão, aqueles discípulos que já estão avançando com o reino de Deus ali em Roma. É disso que ele está falando. O que está chegando de notícias para Paulo, aonde quer que ele esteja, a respeito dos irmãos que estão em Roma, é que os irmãos têm obedecido a palavra de Deus como ela é. É disso que Paulo está dizendo aqui para nós, que a fé deles tem sido anunciada por onde quer que ele vá. Ele tem ouvido notícias a respeito dos irmãos que estão em Roma, que a fé deles é grande, a obediência deles é grande. Versículo 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, o desejo de Paulo era ir até Roma. Versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Gente, grifa esse versículo. Fala assim: eu, como igreja, como cristão, preciso ver nos meus irmãos, não somente da minha igreja, mas no corpo de Cristo como um todo, a oportunidade de compartilhar dons, de compartilhar a presença de Deus, para que assim nós sejamos então fortalecidos mutuamente. Vocês viram o que Paulo está escrevendo? Alguém está com uma versão assim bem legal sobre esse versículo 11? Eu queria que vocês lessem para mim o 11 e o 12. Só para a gente ver se tem alguma forma que Paulo está falando aqui que a gente consiga até compreender melhor. Pode falar. Meu tá repartir, a fim de repartir. Sim, então tem a ver com essa questão do corpo estar, né, sempre operando uns com os outros, né, cooperando uns com os outros. Tem alguma versão ou tá todo mundo aí igual a minha? Tá tudo igual? Então vamos lá de novo, ó. Anseio vê-los a fim do quê? De compartilhar com vocês algum dom espiritual. Então Paulo queria, na verdade, estar ali orando com os irmãos para que todos os dons, né, se misturassem ali na igreja com os irmãos em Roma, para que eles recebessem, inclusive, o discernimento de outros dons, para que eles fossem cheios, né, do Espírito Santo sempre, que ele pudesse ser participante desse crescimento, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Tá vendo a necessidade do corpo de Cristo, de nós estarmos sempre em unidade, independente de placa de igreja, independente de se eu sou de fulano, de ciclano, ou se o meu dom é X, Y, Z, não importa. Nós somos um só corpo ao redor de toda a terra. E aquilo que Deus tem colocado na minha vida é uma unção a ser derramada na vida dos outros. Eu tenho que ter esse desejo, esse anseio de compartilhar, de repartir tudo aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, como dom, como ministério. Nós precisamos ser ativos no corpo de Cristo, não só passivos. Nós não precisamos simplesmente sentar no banco e receber ali dentro da igreja. Não, nós precisamos ser participantes de um crescimento mútuo. Paulo está dizendo: eu preciso do que tem em vocês e vocês precisam do que tem em mim. Nós somos coparticipantes uns dos outros nesse crescimento, nesse amadurecimento do corpo de Cristo. Se Paulo está dizendo isso, que dirá nós, né? 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Então Paulo não conseguiu sair ali das cidades onde ele estava para ir para Roma. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Lembra que eu falei para vocês que ele está interessado em discípulos para avançar com o reino? Ele está dizendo exatamente isso aqui para nós. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então ele está dizendo que assim como ele já colheu em outras cidades frutos
de discípulos, de pessoas que estão ali dispostas a ajudá-lo no reino de Deus, ele também queria achar discípulos em Roma. Por quê? Ele já queria avançar com o reino de Deus ali na redondeza. Vou pedir um favor, filha. Eu estou recebendo uma chamada aqui, Dai, ou Reginaldo, um dos dois aí que estão aí. Tá entrando uma chamada para mim aqui da Marisa. Tá me ouvindo, Dai? Daiane tá ali na tela. Acho que tá meio parado o vídeo lá. Bom, deixa lá. Ela tá tentando ligar aqui. Liga lá para ela para mim, tá? Ela tá tentando ligar aqui, deve ser algo importante. Para ela tá tentando ligar. O que Paulo tá dizendo é que ele gostaria muito de alcançar discípulos, pessoas maduras ali em Roma, para que essas pessoas avançassem com o reino de Deus, né? Porque o intuito dele principal, segundo alguns historiadores, tá, gente? Isso é história do cristianismo. Vários historiadores, inclusive Flávio Josefo, coloca isso para nós nos livros dele, a respeito desse desejo de Paulo de alcançar a Espanha. Tá? Então ele queria atravessar o oceano ali e chegar na Espanha. Então ele precisava deixar alguém muito legal em Roma e precisava levar alguém com ele junto, para que essa pessoa também ficasse como discípulo, implantando a igreja na Espanha depois, ou em outras cidades que ele chegasse para pregar o evangelho. Então ele queria frutos. Que são frutos, gente? Discípulos, homens e mulheres que estivessem dispostos a avançar com o reino. 14. Eu sou devedor. Aí ele começa a falar aqui, gente, da dívida que ele tem com toda a humanidade, com todas as pessoas, não importa quem. Nós precisamos pregar o evangelho onde quer que nós estejamos. Ele diz assim: eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros. Os bárbaros aqui são os povos que estão além do Império Romano, ok? Se você olhar na parte norte, eles são chamados de bárbaros naquela época. Eram os povos que habitavam aquelas terras ali que hoje a gente tem da Espanha, eu não lembro agora o que está acima aqui daquela região do Império Romano. Bom, mas a parte norte daquelas terras eram chamados os homens, as culturas ali eram chamados de bárbaros, tá? Então, pelo Império Romano. Então, eu sou devedor tanto de gregos, que é o Império Romano, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo, ele atingia com a sua pregação qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de povos, qualquer nível de conhecimento intelectual, sendo pessoas extremamente sábias ou sendo pessoas extremamente incultas. Paulo estaria sempre disposto a alcançar com o evangelho esses lugares. Então, não tinha como. Paulo iria ser devedor, era o desejo que ele tinha, alcançar o máximo possível de pessoas. Muito importante? Tá. Tá. Versículo 16. Não me envergonho, 15, né? Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então ele queria chegar lá para ir avançando. 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, grifa isso que está escrito aí agora, que você vai grifar várias vezes e a gente então vai compreender depois para quem Paulo está escrevendo isso. Olha só, versículo 16 de novo. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 pontos. Primeiro do judeu, depois do grego, ok? Então, o maior anseio do próprio Deus, e Paulo sabia disso, era alcançar primeiro quem, gente? Os judeus. Esse povo escolhido, o povo que tinha uma aliança com Deus e que até esse momento ainda muitos deles não tinham conseguido reconhecer Jesus como o verdadeiro Cristo, como o Messias. Então ardia no coração de Paulo alcançar os judeus, mas ele sabia que o ministério dele tinha a ver com gentios. Quando Cristo chama Paulo na estrada de Damasco, ele já diz que o ministério dele seria com os gentios. Então Paulo fala, eu sou o devedor de todos vocês, mas o desejo de Deus com a pregação do evangelho é primeiro alcançar judeus e depois os gregos, o Império Romano, ok? Todos que estavam ali
no Império Romano tinham uma mesma cultura, a cultura grega, ok? Eles falavam a mesma língua, o grego. 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, grifa, por favor, revelada, nós já vamos falar, e grifa aí que é do princípio ao fim é pela fé. Então, o livro de Romanos, ele vai sempre trazer para nós, a partir de agora, essa questão da contradição, perdão, não é a palavra certa, vai trazer sempre essa questão para nós de que a lei por si só, lembra de Gálatas? A lei por si só, ela não é suficiente para a salvação. Como assim, Elisângela? Todos nós, judeus e gentios, aqueles que creem em Deus como o único Deus lá da antiga aliança, que são os judeus, e todos nós, os outros povos, todos os gentios, todos que não são judeus, precisamos crer em Jesus pela fé. Por ouvir o Evangelho é que nós somos convencidos a respeito do nosso pecado e então somos convertidos ao Evangelho. Nós nascemos da água e do Espírito. Então não existe distinção, é isso que Paulo vai começar a falar aqui para nós, entre judeus e gentios para Deus. Por quê? Porque a vida da fé é do princípio até o fim. Deus continua requerendo da humanidade desde o princípio, por isso que eu falei para vocês grifarem o princípio aí, porque desde Adão e Eva, o que Deus sempre desejou era a obediência. Deus nunca desejou de Adão e Eva sacrifícios, Deus nunca desejou de Adão e Eva que eles fizessem rituais, ele nunca desejou que houvesse um templo construído por mãos humanas. Tudo isso veio para ajudar, para trazer o homem para mais perto de Deus. Mas desde o princípio até o fim, o que Deus vai pedir de mim e de você é justiça. Quem lembra que eu falei na aula de Gálatas o que é justiça, gente? Eu acabei de falar aqui, inclusive. O que é viver justiça? O que é estar debaixo de justiça? É estar debaixo de obediência. Você falou, Soninha? É isso, tá? É isso mesmo. Obediência. Então, como é que eu vivo a justiça de Deus? Obedecendo a Deus. Então, você quer ser justo? Você quer andar em justiça? Você precisa obedecer a Deus. E obedecer a Deus, gente, vai dentro de todo o contexto da palavra, ok? Não adianta ter 1 ou 2 pontos que você obedece e os outros 3, 4, 5, 10 ainda tá meio complicado. Você ainda está debaixo de injustiça. Então, o justo viverá da fé ou pela fé. Vamos tentar entender esse texto então e eu vou voltar no Revelada. Se Paulo está dizendo para nós, aqui no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aí ele continua, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como é que eu vou ser justo, gente? Vivendo pela fé. E o que nós acabamos de falar alguns versículos atrás, o que é a fé? Ouvir a palavra e ela me fazer então dar ouvidos a Deus. Será que você tem tido ouvidos para Deus? Será que Deus tem falado com você e você tem dito assim, amém, Senhor, eu vou te obedecer? Então você está sendo alguém que está sendo justo e vivendo pela fé. Deus falou, eu obedeço. Deus falou de novo, eu continuo obedecendo. Deus continua falando comigo todos os dias e eu continuo obedecendo. Isso é viver da fé. Se nós lançarmos esse entendimento para justamente Abraão, que vai ser o
a pessoa que Paulo vai mais falar aqui dentro de Romanos de novo, então a gente entende isso que ele está falando. Abraão, no momento que ele ouviu Deus pela primeira vez, ele já creu, ok? Deus falou e ele creu, a palavra de Deus diz. E aí, ao longo da vida de Abraão, foi acontecendo exatamente isso. Deus falava e Abraão obedecia. Deus falava de novo e Abraão obedecia. Deus falava de novo e ele obedecia. Então, qual é o pré-requisito para nós sermos justos? A obediência que procede, que vem pela fé. Então, o que eu preciso fazer todos os dias, gente? Ouvir a Deus. Como é que eu ouço a Deus? Através da palavra. Então, se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, como é que você quer ser justo e como é que você quer viver pela fé? Tem condições? Tem jeito para isso? Entendem como a palavra de Deus ela é tão linda, tão maravilhosa, que Deus está dizendo assim, tem uma maneira de você ser justo, que é desde o princípio. Como é desde o princípio, Deus? Ouvindo a minha voz. Como é que eu ouço a sua voz, Senhor? Lendo a minha palavra, falando comigo através da oração, estando comigo em relacionamento. É complicado, então? Não. Quem é que tem complicado essa situação, então, gente? Eu e você, quando deixamos de viver a justiça de Deus, que é revelada através do Evangelho. Então, agora eu já expliquei o que Paulo está dizendo acima. Vamos ler de novo? Porque no Evangelho, o que é o Evangelho, gente? O Evangelho é toda a palavra de Deus que ele já falou desde os profetas, que ele vem falando desde os antepassados, a respeito do Cristo, a respeito do plano redentivo de Deus. A partir do momento que o homem cai, que o homem peca, o plano de redenção já é colocado em prática. Então, desde aquele momento da queda, Deus continua buscando relacionamento com o homem para falar com ele, para que através dessa fala de Deus, eu e você possamos ouvir e dar ouvidos. Ouvir e dar ouvidos, obedecer. Então não adianta só ouvir Deus também. Eu preciso pôr em prática tudo que Deus for falando comigo. Mas como é que Deus fala comigo? Todo dia, na viração do dia. Então, em algum momento, Deus deseja ter a viração do dia comigo e com você. Deus vinha uma vez por semana falar com Adão e Eva? Não. Ele vinha todos os dias na viração do dia. Então Deus deseja falar comigo e com você para que a gente continue andando como justos nessa terra, para que Ele fale conosco e a gente dê ouvidos e a gente caminhe de fé em fé e de glória em glória. Tô sendo clara naquilo que eu tô falando? Tá? Tá dando para seguir o texto? Então Paulo tá dizendo, 17, porque no Evangelho, nessa palavra toda, é revelada, aonde que é revelada então? No Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. O que Deus quer que eu obedeça, gente. Tá claro, é quase que, é claro que é mais que objetivo que Paulo tá falando, entendem? A gente junto aqui, a gente vai então entendendo. Paulo tá dizendo, porque no Evangelho, na palavra, é revelada a justiça de Deus. O que Deus quer que eu faça, gente? Tem gente que fala assim, mas eu não sei o plano de Deus pra mim, eu não sei o propósito de Deus pra mim. Aí você pergunta pra essa pessoa, mas você tem ido buscar esse propósito, essa revelação de Deus pra você? Do que você precisa fazer? Do que você precisa ouvir de Deus? Ah, não, eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada. Não vai entender mesmo. Ok? Se nós não estivermos aqui com a palavra aberta e desejando que Deus realmente revele essa palavra para nós, que é a justiça dele, para que nós possamos obedecer, jamais nós vamos ser esses justos que viverão pela fé. Todo dia nós vamos sendo instruídos por essa palavra, debaixo da direção de Deus para cada um, inclusive, porque a direção para a minha vida é uma,
a direção para a Beth é outra, a direção para o pastor Marcos é outra, e o Espírito Santo, ele tem total prazer de trabalhar conosco nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, para que nós então ouvimos o Evangelho e damos ouvido, obediência àquilo que Deus está falando conosco. É isso que Deus requer de nós. E isso é desde o princípio. Não. O Evangelho é a partir que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. É aí que começa o Evangelho, é a graça. Aí eu posso pecar, que eu vou lá e peço perdão e tá tudo certo. É assim que funciona, gente, que a gente tem aprendido? Paulo está dizendo que a justiça de Deus é desde o princípio até o fim. E como que ela é? Pela fé. Nós vamos entender Paulo falando aqui com os judeus que a lei, infelizmente, não conseguiu levá-los a esse nível de obediência. Lembra quando nós falamos? Porque semana a semana, mês a mês, ano a ano, eles estavam lá carregando o animalzinho deles para o sacrifício. O que isso significava? Que mais uma vez eles tinham pecado. Ué, mas eles não tinham a lei ali para obedecer? E por que eles não obedeciam? Porque eles estavam mortos espiritualmente. Então a lei era uma maneira de mostrar o quão pecador eu e você somos, eles eram, e o quanto então nós precisávamos desse Salvador. Nós falamos sobre isso também lá em Gálatas. Por isso que eu falei que tem coisas que Paulo está falando aqui aos Romanos e que ele está escrevendo uma carta que ele já tinha escrito aos Gálatas e que ele está reforçando esse poder de Deus que é através dessa palavra. São lugares totalmente diferentes em que Paulo está ensinando princípios muito fortes da palavra, que é a fé, que é a salvação não por obras, mas por essa fé, por essa obediência, por crer em Jesus como Senhor das nossas vidas. Ninguém é salvo por obras, gente. Nós estamos cansados de ouvir isso. E não vamos ser também salvos para a eternidade por obras, mas sim pela santificação, pela obediência, pela fé. Deus vai falando conosco e nós vamos obedecendo. Deus vai falando conosco e nós vamos obedecendo. É assim que nós vamos sendo transformados de glória em glória e de fé em fé. Vamos seguir? Vamos tentar seguir aqui? Faltam 10 minutos. Acho que dá pra gente terminar aqui. Lê o capítulo 2, versículo 1. Quem que é aqui? Rê. Já estão lá na frente. Fala, Ju. Eu já estou um pouquinho mais na frente. Ô, Glória! É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Não no sentido de estar avançado, não, mas um capítulo um pouquinho mais pra frente. Na leitura. Eu gosto bastante desse versículo, é Romanos 4, 3, você vai chegar com certeza, né? Aí fala, tem tudo a ver com o que você está falando. E fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. É isso aí. Na verdade, eu queria muito que nós pudéssemos, talvez, estudar Romanos, tendo já lido os capítulos todos mais de uma vez. Por quê? Porque conforme a gente já fosse lendo, o entendimento ele já vai sendo aberto para aquilo que Paulo está falando, porque eu li a carta até o final. Aí eu falo, por isso que Paulo está falando aqui no começo, ó, ele já me deu o entendimento da carta total, entende? Mas a gente vai seguindo e isso vai sendo só somado. Lembra da coxa de retalho? Eu vou ler aí o capítulo 2, versículo 1, é isso? O Reginaldo pediu aí para ler. 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, é isso? Pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Vamos chegar lá, porque Paulo está falando aos judeus, ok? Os judeus, eles se acham, gente, infelizmente. E não é de hoje isso, né? Isso é desde lá atrás. Lembra os fariseus na época de Jesus e mesmo os sacerdotes, os sumos sacerdotes que foram matando os profetas, os reis que vieram ali depois de Davi e de Salomão, eles tinham a tendência de matar os profetas porque eles não queriam ser confrontados pela palavra, ok? Então o judeu, ele acha que porque ele segue a Torá,
que ele está ali seguindo as leis, as festas fixas, porque ele está seguindo aquela doutrina, aquela lei que o Senhor deu, aquilo é suficiente para a sua salvação. Eles não compreenderam que aquilo era a maneira de Deus mostrar o quanto eu e você e eles somos pecadores. Porque se a cada semana, a cada mês e a cada ano eles precisavam continuar levando sacrifícios para serem mortos por causa dos seus pecados, e isso quer dizer que eles não haviam parado de pecar. Está óbvio. E se o salário do pecado é a morte, então se eu continuo pecando, qual é o meu salário? A morte eterna. Mas eles teriam um cordeiro que tiraria todo o pecado do mundo. E quando eu cresci, assim como Abraão creu, nós vamos ver isso, Paulo vai falar muito bem isso aqui dentro de Romanos, quando eu creio em Jesus pela fé, por ouvir o evangelho, então eu sou salvo. E aí isso vai me capacitar, o Espírito Santo agora habitando dentro de mim, ele me capacita para ser santo, para ser então esse que Deus deseja que eu seja diante dele. Vamos para o versículo 18, segura aí que a gente vai entender isso. Versículo 18, portanto, a ira de Deus é revelada. Eu vou ler todo esse trecho de novo, gente, e se eu precisar eu vou parar, mas se eu não precisar eu quero que você preste atenção no trecho todo, porque o entendimento desse trecho está dentro de todos esses versículos. Não dá para destrinchar muito bem porque falta alguma coisa. Então eu vou ler de novo e a gente vai entender isso. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Não, eu vou ter que parar, perdão. Não vai dar para fazer tudo. Versículo 18, então, está dizendo que a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, desde o princípio, gente, desde o pecado original, desde Adão e Eva, a humanidade tem tentado suprimir, tem tentado abafar a verdade de Deus, porque eles querem pecar, ok? Então, o problema de não querer a verdade é querer continuar cometendo o pecado, ok? Por causa da nossa morte espiritual, que eu já falei algumas vezes aqui também, o ser humano ele tem a tendência de almejar, de desejar o pecado, porque parece que o pecado é mais prazeroso do que a obediência. Isso é quase que natural para nós, né? O nascido de novo sabe que não, mas aquele que não é nascido de Deus, quando você fala da palavra, quando você fala da obediência a Deus, quando você fala do que Deus deseja para ele quase que diz que é loucura nossa, ok? Como assim eu não posso fazer isso? Como assim eu não posso fazer aquilo? Mas isso é muito bom, isso é prazeroso, isso não faz mal para ninguém, né? Mas não tem problema. Essas são as frases que a gente ouve das pessoas que desejam o pecado, que desejam desobedecer os princípios de Deus. E é isso que Paulo já está falando aqui para nós no versículo 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então eu coloco a verdade de Deus sempre abaixo da minha verdade. Então eu quero a desobediência, e porque eu quero a desobediência, eu abafo a verdade, eu digo que ela não é a verdade absoluta, e eu permaneço então com a injustiça, com a desobediência, porque é isso que eu desejo, é isso que eu quero. E a ira de Deus então vai vir sobre isso. Não haverá, Paulo vai falar aqui, indesculpáveis. Isso é terrível, prestem atenção. Versículo 19, pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Segura aí que nós vamos falar sobre isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Vou seguir até o 24.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse trecho todinho, Paulo está lembrando os irmãos romanos, mas principalmente os judeus, a respeito do quanto o povo judeu foi obstinado, foi obscurecido o seu entendimento, eles se tornaram, pessoas obstinadas, porque eles desejavam o pecado ao invés da obediência. Deus veio, chamou Abraão, chamou o pai da fé, deu as promessas, deu a direção. Isaac nasceu Jacó, as 12 tribos. Deus separou aquele povo, tirou eles do Egito, mostrou grandes prodígios e maravilhas ali na saída do Egito, no próprio Egito, depois do deserto, levou eles para Canaã. Eles viram tudo isso, gente. E Paulo está dizendo assim, mesmo tendo visto os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, eles viram a Deus, gente. Tudo que Deus fez com os judeus, com Israel, desde a promessa a Abraão e até antes disso, com o próprio Noé, ou com tudo que Deus fez desde a criação, o homem que virá para Deus no dia do juízo, no dia do grande juízo do trono branco, que é aquele final, onde tanto aqueles que morreram sem Cristo, quanto aqueles que já foram transformados e estão diante de Deus, eles não terão, a palavra está dizendo aqui pra gente, exatamente isso, eles não terão desculpas. Por quê? Isso até os nossos dias, porque os atributos invisíveis de Deus são vistos em toda a natureza. Só de nós fazermos isso aqui, ó. Só de uma mãe chegar para o marido, para a família e dizer assim, eu estou grávida, e aquela barriga começar a crescer e gerar dentro do ventre daquela mulher um bebê, e ela dar à luz e pegar aquela criança nos braços, e você olhar para todo dia, 24 horas, o relógio virando de forma corretíssima, o sol nascendo no horário certo, o sol se pondo na hora certa, a lua tomando a sua forma, a chuva caindo para regar a terra, a fruta nascendo na árvore de uma sementinha que você plantou há pouco tempo atrás. Quando você, tudo, gente, que você olha, você vê Deus. Então, sabe o que Paulo está falando aqui para nós, que eu ouvi certa vez um grande estudioso falando, e que eu falei, Senhor Jesus, que tremendo é isso que Paulo está falando aqui para nós. Ninguém vai poder dizer que não viu Deus, sendo que toda a natureza, tudo que está ao nosso redor, mostra Deus. Ok? Então, se alguém disser assim, não, mas você sabe, Deus, está lá diante do trono branco, você sabe, Deus, o que aconteceu comigo? É que eu morava lá naquela cidadezinha, no final da Conchinchina, e ninguém foi lá me evangelizar. Você sabe o que Deus vai falar para essa pessoa? Deus vai dizer assim, o sol nasceu todo dia para você, o sol se pôs todo dia para você, você plantou uma semente na terra e nasceu uma árvore bonita, você viu as horas correndo direitinho no relógio, você teve filhos, nasceu filhos na sua família, você viu uma criança, bebezinho, nascer e daqui a pouco ele crescendo, a mente dele sendo transformada, ele sendo inteligente, ele aprendendo a falar. Você viu tudo acontecer ao seu redor? Vi. Então você me viu. E você decidiu olhar para tudo isso e não ver Deus. Você decidiu achar que o criacionismo, que a evolução do macaco
era mais interessante do que crer que um Deus todo-poderoso é que criou todas as coisas e rege a terra desde a eternidade. Entende o que Paulo está dizendo? Ninguém, gente, vai ser desculpável diante de Deus. Não vai ter. Ah, mas eu não ouvi o evangelho. Você viu todos os atributos invisíveis de Deus. Todo o poder de Deus sendo manifesto em cada elemento da criação. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Por isso que eu falei que eu queria ler esse trecho inteiro, porque é disso que ele está falando. Ele está falando que os judeus, principalmente, eles não vão ser indesculpáveis diante de Deus em nada, porque eles decidiram, mesmo vendo tudo que Deus fez em Israel e com esse povo, ser obstinados e desobedientes. E desde então, toda a humanidade. Porque mesmo os povos que não eram os judeus tinham também toda essa provisão de Deus, a natureza e todos os atributos invisíveis de Deus, a soberania de Deus também era apresentada para essas pessoas. Ninguém vai poder dizer que não viu Deus. Como é que eu vejo Deus, gente? Em tudo ao meu redor. Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos, ou nós dormimos à noite, ou nós temos a nossa vida girando. Você já imaginou como é que funciona o corpo humano, gente? É um negócio, é uma engrenagem tão perfeita. Quando a gente para analisar pequenas coisas, sabe assim, se você para, nós vamos estudar isso, né, Rê? Contemplação, quem tá aí nas disciplinas espirituais, gente, ó, show de bola, nós vamos ver isso um a um. Quando a gente A celebração, né? quando a gente começa a olhar para pequenas coisas e ver Deus, quando o ser humano não se dobra diante disso, ele vai ser indesculpável. Paulo está dizendo diante de Deus. E Paulo está falando principalmente aqui com os judeus. Amém? Gente, semana que vem a gente volta aqui nesse texto, porque eu preciso terminar algumas coisinhas que estão aqui dentro, mas Paulo está falando exatamente disso. Eles viram tudo, viveram todas as experiências magníficas diante de Deus, viram Deus praticamente falar com eles face a face lá do monte, aquele monte fumegando, meu Deus, deve ter sido tremendo. A coluna de fogo e tudo mais, e os judeus mesmo assim se tornaram obstinados e decidiram desobedecer e não obedecer a Deus. Amém? Vamos orar? Será que agora dá pra gente continuar lendo aí um pouquinho melhor o livro de Romanos? Vamos chegar. Nós vamos chegar lá, o negócio vai ficar bom. Agora é só a introdução ainda. Paulo nem começou a falar ainda com os romanos. O negócio é bom demais. Pensa num livro bom de entender e de ser alicerçado na palavra. Gente, vamos orar pra gente terminar? Alguém quer orar aí? Pra terminar? Ora aí, Beth, pra nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, ó. Senhor, nós queremos te dar louvores nesta noite, ó, por tudo que o Senhor tem feito.